Boa tarde, galerinha. Olha só, devido à pouca quantidade de alunos que entram na aula, né, eu decidi gravar a aula de hoje e explicar para vocês, lembrando que o nosso roteiro desta semana, desta quinzena, haverá uma atividade suplementar, tá? Que é para suprir aquelas aulas que a gente não conseguiu, que teve aquela paradazinha antes do REAEMP, ok? E também, semana que vem, teremos o link da prova. Então, o nosso roteiro vai tratar de progressão aritmética, tá? Eu vou apresentar o slide e vou explicar para vocês direitinho. Vou explicar de uma forma bem simples, mas caso vocês não consigam, tenham algum tipo de dificuldade, vocês entram em contato comigo no privado. Bora lá. Entendemos como progressão aritmética, que é uma PA, uma sequência numérica que se comporta de forma linear, ou seja, ou crescente, ou decrescente, ou constante. Após o primeiro termo, somamos um valor fixo, denotado algebricamente por R. Esse valor fixo que vai ser acrescentado ou diminuído, chama de R, ele é chamado de razão, tá? Para encontrar os próximos termos da sequência, sempre somamos o R, que é a razão, ao termo anterior. Esse R é conhecido como razão de uma progressão aritmética. A PA pode ser crescente, decrescente ou constante. Quando a razão for positiva, negativa ou nula, respectivamente, além da classificação quanto ao comportamento. Uma progressão pode ser classificada como finita ou infinita. Seguimos. A PA ela é crescente, decrescente ou constante quando a razão for positiva, negativa ou nula, respectivamente, além da classificação quanto ao comportamento. Uma progressão pode ser classificada como finita ou infinita. Eu coloquei aqui um exemplo. 2, 5, 8, 11, 14. Observa que de 2 para 5 foi acrescido 3. De 5 para 8, 3. De 8 para 11, 3. De 11 para 14, 3. 14 para 17, 3. 17 para 20, 3. 20 para 23, 3. Então, esse número que é acrescido de um para o outro é chamado de razão. A razão é igual a 3. E o primeiro termo, qual inicia-se tudo, é o 2. Então, essa é uma progressão crescente, tá? Porque ela está sempre aumentando o número 3. Aí coloquei aqui, notação. Usamos como notação dos termos de uma sequência a letra AN, em que N é o índice de elementos que indica a posição dele na sequência, ou seja, esse N indica a quantidade de elementos que vai ter naquela progressão, tá? Por exemplo, o A4 é o quarto termo de uma progressão. Assim, uma progressão de N termos é descrita por A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Lembrando que a construção, se essa PA tiver razão R, temos que, ó, o A2 vai ser igual ao A1 mais R. O A3 vai ser igual ao A2 mais R. O A4, o A3 mais R. E assim por diante. Aí eu coloquei aqui a classificação, ó, crescente, como eu disse a vocês, ó. Menos 9, aí já diminuiu para o menos 3, depois para o 3, depois para o 9. Vê que a razão vai ser, ó, o 21, o último termo, menos o anterior, tá? Sempre que você quiser calcular a razão, é só pegar o último menos o anterior, que vai ser 6. Certo? Então, a gente sabe que está aumentando. Essa é uma PA crescente, de razão 6, tá certo? De um número para o outro, está sempre acrescentado o número 6. Note que o segundo termo é maior que o primeiro, o terceiro é maior que o segundo, e assim sucessivamente. Ela vai ser constante quando, ó, forem iguais. Quando eu pegar o último e o anterior e diminuir de zero. Aí a gente diz que ela é nula, ela é constante. E ela é decrescente quando o segundo termo for menor que o primeiro, o terceiro for menor que o segundo, o quarto for menor que o terceiro e assim por diante. Observa. 8 menos 10, não dá menos 2? Então quer dizer que está diminuindo de um termo para o outro. Está diminuindo menos 2. Então, quando isso acontece, quando a razão é negativa, ela é decrescente. Seguimos. Termos de uma PA, eu coloquei aqui, ó, AN, essa aqui é a fórmula geral, tá? De uma PA, de uma progressão aritmética. O AN é chamado de termo geral. Esse A1 é o primeiro termo, como eu já disse a vocês.
o R é a razão, e o N é o número do termo, tá? O número de elementos. E esse 1, ele é constante. Coloquei aqui um exemplo. Exemplo 1. Encontre o 16º termo de uma PA que possui razão 3 e cujo primeiro termo é igual a 4. Então, eu coloquei aqui, ó, a N, que é o termo geral, que é o 16 que ele quer, né, o 16º termo, A1 mais N menos 1 vezes R, que é a minha fórmula, tá? Esse R pode vir antes ou depois, tanto faz. Eu coloquei, ó, o A1, ele já disse aqui, ó, é 4, substituir A1 por 4. O número de termos que ele já disse que são 16, 16 menos 1, e a razão que é 3, ó, bem facilzinho. Substituir o 4, que é o termo inicial, o 16 que ele já falou, aqui, ó, queremos 16º, então o N, que é o 16, ó, que é constante, e a razão que ele disse que é 3. Aí 16 menos 1, 15, aí multiplica primeiro, né, ó, 15 vezes 3, 45, e por último que eu vou somar com o 4, que dá 49, resposta final. Aí aqui eu coloquei, ó, um exemplo de soma dos termos de uma PA. A fórmula importante é a soma dos N termos consecutivos da sequência, certo? Quero somas dos termos de APA. Esse A1, que é o primeiro termo, o AN, que é o termo geral que a gente encontra, o N, que é o número de termos, e o 2, que é constante. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Encontre a soma de todos os números pares de 2 até 100. Eu coloquei resolução. Sabemos que A1 é igual a 100, né, que é o primeiro termo, beleza? Além disso, sabemos que a N é igual a 100. De 1 até 100 existem 100 números, sendo que metade deles são pares. Então, de 1 até 50, existem 50 termos. Logo, a quantidade é 50. Eu coloquei, ó, o A1, presta atenção, o A1, ó, que ele disse que era o 2, primeiro termo, mais o AN, que é o termo geral, que é 100, que ele quer, e a quantidade de termos, que de 1 a 100 vai ter 50 números pares, 50, que é o N. Aí 2 mais 100, 102, vezes 50, dá 5.100, dividido por 2, 2.550. Você vê que é só você substituir os termos que você encontra. Qual é o 31º termo de uma progressão que possui razão 3 e cujo quarto termo é 21? Vamos pensar, ó. No caso, o AN é 31, né? Que é o que ele quer, 31. A razão é 3, e ele quer o quarto termo. Ele disse que o quarto termo é 21. Seguimos, vamos ver, ó. A N, 21, como eu já disse. O A1 eu não tenho. A quantidade de termos é 4, que ele falou, menos 1, e a razão é 3. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou achar o A1 para ir para a próxima fórmula. 4 menos 1, 3. 3 vezes 3, 9. Não é isso? Aí eu vou passar o 9 para lá, que é uma equação. Lembra que esse A1 é como se fosse o X. Aí 21 menos 9, 12. Achei o A1. Aí eu vou achar o termo 31 que ele quer. Aí A1 vai ser o 12. O número de elementos que ele disse é 31, menos 1, que dá 30, vezes a razão que é 3, que dá 90. Mais 12, 102. Resposta final. Vê que é só substituição de termos, né? Aí eu coloquei uma outra questão. Calcule a soma de todos os números múltiplos de 3, de 0 até 150. Gente, o que é múltiplo de 3? 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. É sempre de 3 em 3, tá? Sabemos que se trata de uma progressão de razão 3. Ele não falou que a razão não é múltiplo de 3, então aumenta de 3 em 3. O primeiro termo vai ser o 0. E o último termo é 300. Que de 1 até 300, a cada 3 números, né, é múltiplo de 3. Logo, há 50 múltiplos de 3, incluindo-se o 0 a 51. Números múltiplos de 3. Vamos lá. Soma, não é isso? Ele quer a soma. O A1, que é o 0, inicia-se do 0. O AN, que é o 300. E o N, que é 51. 0 mais 300 é 300. Vezes 51 dá 1.530. Dividido por 2, 765. Olha, eu fiz um resumo bem prático, né? Bem prático mesmo, de tudo que, do básicozinho do que é uma PA, tá? Com isso, vocês vão conseguir resolver tanto as questões de atividade integradora, quanto as outras, tá? Das outras questões da prova da semana que vem.
Beleza? Vamos tentar responder. E quem responder hoje, a atividade integradora, ganhará um ponto a mais, tá? Na quarta unidade. Envie no meu drive, se tiver dúvidas, entre em contato no meu PV, que eu ajudo a responder, certo?